Olá, como você está? Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Detone Studio e hoje eu tenho a honra aqui, deixa até eu pegar a minha colinha aqui. É importante porque eu pedi para o meu amigo Davi, para o meu sócio, né, levantar essas informações para mim, porque por mais que eu fosse, que eu tenha hoje esse convidado como amigo, eu precisava de informações melhores, mais claras para mim te apresentar o meu convidado, o nosso convidado, né, Davi? Que o Davi está aqui na operação Ah, aqui, meu sócio. Mas deixa eu te falar, ó, são 22 anos de experiência na área de gestão de pessoas, 10 anos como mentor de oratória, capacitando mais de 10 mil alunos. Sua motivação é levar o empreendedor a jogar o jogo da oratória em grande estilo. É cofundador da Vox2U, cofundador da OGT. E tem um nome aqui que eu nem sabia que ele era isso também, tá? Mas ele é Founder Kamali On. perfeito. É presidente do GRPRH, coach pós-graduado em gestão de pessoas. Ministrou aulas de oratória para grandes empresários renomados, entre eles Jorge Paulo Lema, o ilustre Jorge Paulo Lema, Diego Ribas, Zé Roberto, e tem sido considerado uma grande revelação na comunicação. E, inclusive, para mim, pessoalmente, é um dos caras que eu me mentoria há algum tempo e é um grande amigo. Eu estou falando do Júnior Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui, Júnior Fernandes. Show de bola. Até que é o nosso café mais uma vez É aí isso agora. aí, cara. Eu falei com ele que eu ia Obrigado, viu? trazer ele aqui para tomar um cafezinho. Pois é, o cafezinho já saiu já. É isso aí. Prazer é todo meu, meu querido. Tamo junto, a gente tá nessa jornada aí. Entre professor e aluno, entre amigo e amigo ali. Há uma longa data aí, né? Na Graças a Deus. corrida. É isso aí, Júnior. É isso aí. Um incentivador aí na corrida. Exato. É, temos falado aí sempre de corrida. Fez a meia maratona do Rio já. Tá se organizando, se preparando aí para um desafio maior ainda Ano aí que para vem a frente. maratona, se Deus quiser. É isso aí. Tá no desafio novo aí, né, Júnior? 60 dias Sou agora? hoje, hein? Nossa! Meu Jesus. É Vamos bom, hein? dobrar a meta. Eu fiz recentemente lá, me fez um bem danado. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo carinho aí da visão. E você com os projetos novos e ajudando e capacitando empreendedores, acredito que é o começo de uma grande trajetória. E parabéns pelo momento de vocês. E, cara, eu tenho isso muito comigo, trago do esporte, joguei futsal quando era jovem lá. E hoje eu vejo que no empreendedorismo, nós estávamos falando agora há pouquinho isso aqui. O empreendedorismo ele é um jogo que é muito difícil de ser jogado e que ele não aceita realmente amador ali. E eu vejo que quando eu me desafio, nesse caso agora, 60 dias sem colocar nada de açúcar, 60 dias fazendo atividade física e 60 dias melhorando o meu negócio, ou seja, compartilhando uma técnica de oratória por dia, eu falo que eu me desafio, eu melhoro e a gente continua no propósito de ajudar e treinar pessoas, né? Top Então demais, vai ser Júnior. muito doido, mais uma vez. Ô, Júnior, e deixa eu te falar, essa questão de tirar açúcar, né? Tem gente que não acha que isso acha que isso é um pouco balela, né? Esse É, negócio. é. Eu já fiz isso também, logo depois que você fez o desafio, eu também fiz, né? Eu já vinha numa trajetória de tirar o açúcar de algumas coisas, mas eu fiz 21 dias, estou me preparando aí de novo também para fazer 30 dias também. E, cara, assim, é uma mudança muito grande. É, Você pensa melhor, é. você age melhor, muda Muda muita totalmente. coisa. Muda, cara, muda. É realmente. Eu quero falar um pouquinho com você aqui. Eu até falei com o Davi que eu queria fazer menção disso aqui, mas o Detone Studio existe hoje. Talvez você não saberia, Júnior, mas é graças a você, tá? E eu te digo por que o motivo, né? Que foi num retorno pós-pandemia, num dos primeiros treinamentos, onde estavam começando as reuniões presenciais, tá? O Júnior começou a dar os treinamentos dele, um baita treinamento, né? Eu tinha o sonho de fazer um treinamento desse. E a distância da capital, não que não tivesse os treinamentos aqui, mas para mim era um sonho realizado em fazer esse treinamento com o Júnior Fernandes. Foram
se eu não me engano, 2 finais de semana de imersão. 6 dias, né? Exatamente, exatamente. E eu fui beneficiado, eu e o Davi fomos beneficiados de Verdade, ter. da visão tava na área lá, né? Ganhamos outro, fizemos um outro, né? 2, né? E foi muito bom, né? E eu fiz questão de estar lá por ser o Júnior Fernandes e porque é uma oportunidade de rever, né? Você mesmo fala da oratória, que a oratória é treinável. Perfeito. Né? Eu vi uma fala eu estava vendo o podcast do Diego Ribas, que ele fez essa semana com um cara que eu gosto muito também, e aí eu não tinha prestado atenção na música dele, na música de abertura lá do podcast dele, que fala assim, que é muita sorte, mas é mais treinamento, né? E nesse treinamento que o Júnior proporcionou para nós, eu tive o prazer de conhecer o Davi, meu sócio, Davi Avancini, e ali a gente começou uma amizade, uma trajetória. E eu tinha uma reunião eu tenho ainda, né? Uma reunião de network que você também já teve o prazer de participar com a gente. E o Davi foi assíduo. Ele é um dos únicos que nunca deixou de ir na reunião. Legal. Muito legal, cara, muito legal. E no final do ano, eu repensei o grupo e falei, cara, será que eu continuo essa reunião que eu faço uma vez por mês, muito simples ali, muito caseira, mas será que eu dou continuidade? 60 dias, 70 dias atrás, eu tô lá na barbearia também, meio de network nosso também, que você faz parte. Tô conversando lá com o barbeiro lá, ele falou, pô, você tá sabendo, o Davi tá começando negócio, sei o que, tal. Eu falei, aí fui trocar ideia com o Davi, cara, 70 dias, tá isso tudo que você tá vendo aqui. Olha aí. E aí o Davi, eu cheguei e falei, ei, Davi, cara, eu quero fazer algo junto com você, cara. Aí o Davi falou, cara, então, eu tô com um projeto aí, sem saber o que era, eu jamais, Júnior. Você sabe que a gente conhece de longa data. Sim. E eu não falo, você sabe que eu tô aberto, mas sim, você já me cobrava isso, falar, cara, você tem que... Esse network tem que gerar alguma coisa. Tem que monetizar. Tem que fazer alguma coisa. E eu falava com você, cara, eu não sei. E eu tava para fechar isso aí, parar o projeto. Agora, cara, eu não quero mais, entendeu? Não quero mais, eu quero dar mais força nisso aí, entendeu? Exato. Então, a gente quer fazer um agradecimento público aqui, cara, para você, né? Nesse podcast aqui, a gente fez questão... Como é que chama isso aqui, Davi? Collab? É um collab, porque existe aqui uma parceria, existe aqui um respeito, um carinho muito grande pela tua pessoa, e eu fiz questão que eu e o Davi, no caso, queríamos te honrar e falar, cara, isso aqui é nome. A gente sabe que isso aqui muda do dia para a noite. Isso aqui, né? Tava até comentando com você que nos deram essa semana 500 seguidores de presente lá na rede social. Mas isso aqui é nome. Mas o que importa é o que a gente está construindo junto aí. Entendeu? E eu sei que você vai ver esse cara aqui muitas vezes aqui. Eu tenho certeza disso. Você vai ver o Júnior aqui muitas vezes aqui. Eu sempre falo, eu tive outras... Por a gente lidar com pessoas, por muitas vezes é meu trabalho, lógico. Tá ministrando treinamentos e treinando pessoas. Então, sim, a gente tem a oportunidade de ver inúmeras... Esse final de semana eu tive a oportunidade de reencontrá-lo. Matheus, eu sempre falo que um dia eu fui dar uma aula na Vox2U, numa quarta-feira de manhã, e era uma turma que tinha 6 alunos só. E aí eu falei, nossa, hoje eu vou ter que dar aula de novo, e só tinha um aluno. Aí de repente chegou mais um, ficou 2 alunos. Eu dei aquele dia eu dei aula para 2 pessoas. E a Regina e o Matheus naquele dia. E aí no final da aula, a Regina foi embora, eu fiquei conversando com o Matheus. Ele trabalhava como chamava aquela empresa que vendia perfume, vendia aquele... De marketing de rede? Marketing de rede. Eu esqueci, eu sei qual que você tá falando, mas... não lembro o nome agora. Ele trabalhava naquela... Tava em ascensão lá. Sim. E... Não, Merkei não, é na outra. E aí, não vamos lembrar. E aí ele falou, tô desanimado, e que é isso, e que é aquilo. E aí, simplesmente, eu ouvi ele ali uns 20, 30 minutos. E ele tinha um sonho de voltar para uma academia que ele já tinha uma época e tinha quebrado com outro sócio e por aí vai. E eu lembro que eu fiz a pergunta, mas o que te impede hoje de você voltar a ter a sua própria academia, ter teu próprio negócio? E ele ficou pensando. Se for ver, nada. E aí era mental o negócio, né? Era uma situação que ele tinha se colocado ali, entendido no momento. E dali ele começou, na outra semana ele voltou para aula, acho que vai dar. Aí na outra semana, vou mesmo. Aí na outra semana, já tô com 5 alunos, já tô com 10 alunos, já tô com 30.
eu já tô com 200 alunos. Ele se formou com 3 tipos de artes marciais lá que ele tinha na academia dele, que é na Companhia Ribeirão, acho que é essa. Companhia Atlética, Companhia alguma coisa? Atlética, isso. E aí eu vi ele esse fim de semana, além das artes marciais, agora tem uma quadra de beach tênis. Olha aí só. Cara, e empreendeu novamente. Então eu falo assim, ó, que hoje eu tenho oportunidade de patrocinar mentalmente as pessoas. Porque o poder tá dentro delas, tá dentro de mim, tá dentro de você, tá dentro do Davi. Então eu fico muito feliz, muito honrado de vocês reconhecerem isso, mas o mérito todo de vocês, que quem vai lá e impulsiona, coloca isso para fora. Vai ter muitos caminhos aí que vocês vão descobrir aqui no meio do caminho, na trajetória. E o empreendedorismo é isso, né? Estávamos falando agora um pouquinho sobre isso. E tem que saber mudar, saber a hora de frear, é uma mola, né? Que hora que eu aperto, que hora que eu flexiono um pouquinho, que hora que eu solto. E a capacidade que a gente tem, ser humano, de voltar mais forte ainda. Então, parabéns aí, tá lindo. Perfeito. E eu vou usar muito aqui. É isso aí, é bem-vindo. Eu já te falei que a casa é sua. E eu só esqueci de falar uma coisa, que no último treinamento seu, eu não sei se você vai mudar o nome dele ou se ele vai mudar de formato lá, mas que a gente fez um lugar muito bacana. O Destrava. Esse treinamento é muito violento, é um negócio, eu falo que é um negócio espiritual, é transcendental o negócio, mexe muito com a gente, com as emoções. Eu ligo isso, né? A oratória, ela é um destravar mesmo das nossas emoções, porque muitas das vezes a gente não sabe por que a gente não rompe algumas áreas da nossa vida e tá ligado com a oratória. Barreiras, né? Porque a oratória, ela quebra isso. A oratória, ela quebra isso, ela muda essa situação. E foi nesse último treinamento seu, que é aí que eu e o Davi mesmo batemos o martelo. Olha pra você ver, a gente se conheceu num treinamento seu. Olha aí. 2 anos depois, a gente falou, cara, vamos começar um negócio junto. A oratória, ela tem esse poder, né, Erivelto? Traz o que pra pessoa? A oratória traz confiança, Sim. traz segurança. E uma pessoa mais confiante, ela entrega mais resultado. E não que ela não vai passar por problemas, e independentemente da área que ela atua. Mas uma pessoa que é mais segura de si, ela não vira uma onda do mar, né? Que o vento leva para qualquer lugar. Sim. Uma pessoa que tem uma oratória segura, ela se torna uma pessoa mais confiante. Sim. Ela entra num ambiente que ela não conhece e ela não fica mais amedrontada com o que é que vai acontecer. Ela tá segura de quem ela é, daquilo que ela tem para entregar e que desafios todo mundo vai ter. E como ela lida com isso é que vai ditar o ritmo. Sim. Mas a oratória, principalmente, além de a pessoa ter benefícios, ela se torna uma pessoa muito mais confiante. Perfeito. É legal você falar esse ponto aí. Hoje eu conversava com a Manuela, com a Manu sobre isso. Você conhece a Manuela, minha pequena, que não é mais pequena, mas falando exatamente Empreendedora. Exatamente. Da vivência dela, com 13 anos de idade, ela faz 14 anos daqui 30 dias, da experiência de vida que ela tem. Falei bem assim com ela, assim, eu tenho uma inveja de você, não uma inveja do mal, mas uma inveja do que você tem construído já com 14 anos. Verdade. E eu, de treinamento de oratória para cá, 2017, é que mudanças aconteceram na minha vida, e eu já compartilhei isso com você em outro momento, mas a gente deu risada essa semana de um fato engraçado com relação a você. A gente estava numa reunião com o Guilherme, e o Guilherme falou, eu conheço o Júnior desde quando ele não falava, né, Davi? Ele falou desse jeito. O Gui, ele virou e falou assim, cara, eu conheço o Júnior, né, igual você falou agora aí, da questão que a oratória, ela te dá uma força, ela te dá um poder, ela te impulsiona, ela te dá coragem, Verdade. ela destrava. E você já falou sobre isso também nos seus treinamentos, na tua vida empreendedora, o quão importante foi isso. Mas o Guilherme falou isso aqui. Eu trabalhei com a mãe dele. Exato. Contou, né? Ele falou isso mesmo. Quando eu entrei na Resolve, muito jovem ali, apesar de já ter uma bagagem profissional legal ali na área do departamento pessoal, em soft skill, em liderança, em gestão, era zero. E tímido, totalmente introvertido ali naquele momento. E aí quando eu comecei a dar treinamento, depois a mãe dele falou, não pode ser, não é a mesma pessoa que eu conheci e tal. É engraçado, mas é o poder do desenvolvimento, né? Sim. O poder da transformação através do treino. Treino. Eu dava aula para as cadeiras antes de dar aula na Vox TV à noite. Eu lembro desse fato. Então treinava aula durante o dia para dar aula à noite. Então
O negócio é... É, o Gui falou, ele chegou e falou assim, ó, eu conheço o Júnior, cara, desde quando o Júnior não falava. Aí, assim, dá a impressão assim, pô, mas, nossa, muitos anos de É, conheço desde criança, né? não, E ele nada. trabalhava com a minha mãe, chegava nos eventos, ele queria sempre estar um Imagina. pouco mais distante, um negócio assim. Então, assim, Engraçado, né? mudou, né? É um ciclo que é uma mudança muito... É, E isso, né, Júnior, traz pra gente uma visão de, tipo assim, é possível. Que a gente começou agora aqui conversando, até falando, não existe o impossível, depende da gente, perfeito. daquilo que está dentro da gente, porque é primeiro, prego que destaca vai tomar martelada, e as coisas estão aí para ser enfrentadas. Exato. Os desafios eles existem e é com eles que nós aprendemos. Não adianta a gente resistir, não é É verdade? verdade. E por muitas vezes, Erivelto, eu falo que a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado, né? Ô Júnior, o que é isso? Se eu não faço as pazes com o meu passado, eu fico lá do Júnior que era introvertido, que não tinha. Não, peraí, agora é um outro momento, é uma nova trajetória, é um novo estilo de vida, é um novo momento, treinado já. E aí muitas pessoas não fazem um acordo consigo mesmo e inconscientemente vivem daquilo que elas enfrentaram lá no passado, experimentando agora no futuro. E ela não se dá uma oportunidade de ser vulnerável, de mostrar sua fraqueza. E a oratória é muito isso. A oratória tem muito esse dedo aí, porque às vezes a pessoa tem medo de falar em público, tem medo de fazer uma palestra, tem medo de ir para a área de vendas, buscar realmente os seus resultados através da venda, porque no passado ela não vivenciou isso. Mas isso não significa que você não pode aprender. Então, tanto liderança quanto vendas, quanto qualquer outra habilidade, ela é treinável e dá para treinar. E quando eu vi que a oratória ela poderia me alavancar, e eu tô só no começo, eu falo que tem muita coisa boa para acontecer ainda. Tem muito alvos ali que o Júnior consegue atingir ainda na oratória que ele não atingiu, mas para isso eu treino, aí a maratona, uma pessoa que corre 42 quilômetros, ela se comporta diferente de quem corre 21. Quem corre 21 se comporta diferente de quem corre 10. Quem corre 10 se comporta diferente de quem corre 5. Quem corre 5 se comporta diferente de quem corre 1. Quem corre 1 é diferente de quem só anda. E quem só anda, faz uma caminhada, se comporta diferente de quem não faz nada. Perfeito, Júnior. Então percebeu? Quem não faz nada até chegar numa maratona tem um grande percurso. Perfeito. E no desenvolvimento das nossas soft skills, ou seja, competências que nem sempre dá para ver, e a oratória, por mais que a gente sabe se a pessoa está se comunicando ou não, tem a inteligência emocional com ela mesmo antes dela aparecer. E isso ninguém vê. E isso é treinável também. Então eu vejo que a gente está sempre pronto aí para aprender e quem tem a disciplina de treinar vai sair na frente, né? Inteligência emocional, Júnior. Em 2017, eu fazia questionamentos para algumas pessoas sabe, de querer descobrir, de ter a experiência do autoconhecimento, do Uhum, desenvolvimento pessoal. E isso, e eu escutava alguns líderes, algumas referências, algumas figuras de autoridade, criticando essa questão do desenvolvimento pessoal, uhum. do autoconhecimento, que isso aí era O mais um. coaching mesmo nessa época aí Exatamente. levou muita porrada, né? Exatamente. E a primeira vez que eu ouvi inteligência emocional, Júnior, foi em aulas que você, não ministrada por Uhum, você ainda, mas em material didático que você já estava perfeito. implementando, já implementava, né? A aula, a oratória de um ano para mim foi, foi violento, foi transicional para minha vida, para minha carreira. Mas eu tive o prazer também, a honra de fazer um outro treinamento seu que era só focado em inteligência emocional. E eu ainda não Perfeito. tinha participado. Eu falava, eu jamais vou participar, né? Hoje eu não falo mais nada de jamais e não vou, né? Até compartilhei um audiobook com você essa semana falando Verdade. disso, né? Inclusive eu já dei como tarefa para meu pai lá em Minas. Eu falei, o senhor vai. Lele. A Ô, tarefa, eu não vou comprar esse livro e não vou mandar entregar aí. O senhor vai na livraria e vai comprar esse livro e o senhor vai estudar, que é diferente de ler, né, Júnior? perfeito. Estudar é diferente de ler. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar em inteligência emocional, foi indiretamente por você e depois diretamente também por Perfeito. você. E foi um treinamento, assim, que, cara, mexeu comigo. Foi no hotel aqui em Ribeirão, Do Mont Blanc você fez no ou não? Mont Blanc, né?
tinha bastante, umas 500 pessoas, 600, por aí, umas 400 pessoas. umas 400 pessoas, tua Mind equipe, Power, isso, tua equipe toda lá. Foi um treinamento, assim, muito legal. muito bacana. Minha esposa foi comigo, a Janice foi. Né, eu apresentei o Júnior, mas não falei. O Júnior é esposo da Danila, né? Querida também, muito bacana, amiga nossa também. De vez em quando a gente tem aí a oportunidade de se encontrar, bater um papo. Mas, Júnior, como é que tá hoje? Aquilo que você ensina precisa ter congruência com quem Sim, você é. total. Qual é a visão sua de inteligência emocional hoje e como é que ela está embarcada nos seus treinamentos hoje? A gestão emocional, né, esse termo, ele vem sido difundido nas últimas décadas aí com mais frequência. O próprio Augusto Cury, no nosso país, é um médico especialista que ficou muito conhecido ao defender essa bandeira. E ele fala que de inteligência emocional ela não tem nada, né? Que a hora que a gente viu, a gente já falou algo que a gente não queria, a gente já xingou a pessoa, a gente já fez bullying com ela, a gente já julgou e depois se arrepende. Então ele fala que de inteligência emocional ela não tem nada. O que nós precisamos aprender a fazer é a gestão emocional. Então, por exemplo, hoje, você me perguntou como é que você usa, Júnior. Para mim, oratória, se comunicar, falar em público, ela é 100% gestão emocional. Já teve pessoas que... Já teve um caso, já uma vez, que uma moça foi apresentar um TCC no Paraná e, infelizmente, ela veio a óbito, Rapaz. infartou, por tão tensa que ela estava ali naquele momento. E a gestão emocional, então, no meu trabalho hoje, ela anda de mãos dadas ali, por quê? Não tem orador, não tem comunicador em alta performance que vai estar no momento de decisão, que tenha uma oratória vencedora, que não faça uma boa gestão emocional. Perfeito. Porque segundos iniciais, a adrenalina tá ali. Você sentiu isso ao abrir o podcast aqui? Com certeza o friozinho na barriga veio. Então isso é normal, isso é comum, é do ser humano, né? Nossa, a pessoa que consegue controlar isso, entender que isso vai acontecer com ela e saber, e sabe, e tem maneiras de controlar essa certa adrenalina, ela vai ter mais chances de fazer uma boa storytelling, de trazer uma boa explicação para a pessoa, de argumentar corretamente, de sugerir uma nova ideia para as pessoas e chamar a pessoa para ação, para fazer alguma coisa. Então a gestão emocional hoje no meu trabalho, ela é fundamental. Muito bom, Júnior. Cara, e fazer a gestão emocional, eu preciso segurar aqui um pouquinho agora, que meu coração até tem uma batedeira aqui, um pouquinho aqui, porque, Davi, em 2017, eu vi o Júnior na escola, né, na Vox, e assim, né, dá aquela sensação meio que de você tá estudando o material do cara, e aí o cara tá ali na escola, né, e aí você fala assim, cara, meu herói, né? Jornada do herói. E aí você pega e tem essa experiência de ver o Júnior ali, né? Eu já confessei isso pra ele várias vezes. Cara, um dia a gente vai estar fazendo alguma coisa junto. De pensar, pô, um dia eu queria fazer alguma coisa junto com esse cara. Um dia eu queria... Então a gente tá 2 anos aí, caminhando próximo aí. Algumas chaves viraram, outras não viraram. Uma hora a gente tem uma situação que acontece aqui com o network, uma situação ali outra, mas a gente senta, se encontra, conversa, bate papo igual aqui. E, cara, hoje poder estar com você aqui, cara, 2 anos e meio, sei lá, que a gente tá aqui. Eu falo de mais próximos, né? Mas como mentor, você já tá há algum tempo comigo, mas dividir uma sala, uma gravação de podcast com você, para mim é uma alegria muito grande, assim, e aí tem a ver com inteligência emocional. Tem a ver, porque, cara, há 5 anos atrás, eu poderia falar, mas assim, hoje eu busco o quê? A assertividade. Acabar com a prolixia e buscar uma conexão mais direta sobre o que a gente está tratando, sobre o que a gente está falando. E isso tem a ver com inteligência emocional, isso tem a ver com treinamento oratório, isso tem a ver com aprendizado. Implantar um vício do bem, leitura. Não tem como. Se você não investir em estudo, você não tem storytelling, você não tem autoridade, você não tem autoralidade, você vai se matando, você vai cada vez mais. E eu li um negócio esses dias, na verdade,
na pós de neurociência, falando sobre o enrijecimento do cérebro. Perfeito. Que os anos vão se passando e o cérebro vai enrijecendo. Então, quanto menos estudo, quanto menos conteúdo, menos inteligência emocional, a pessoa vai ficando mais deprimida, mais triste, se sentindo menos realizada e menos realizadora. Perfeito. E a gente está falando de inteligência emocional aqui. Total. O primeiro passo para mim, eu sempre falo que é a consciência, né? Você não pode mudar aquilo que você ignora. Sim. Então, se você ignora a sua gestão emocional, você vai pagar a conta lá na frente, mas com total certeza. Ah, Júnior, isso aí é bobeira, isso aí é besteira, isso aí é coisa de livro. Até que a gente passe por um momento muito drástico na nossa vida. Opa, peraí, deixa eu mudar. Então, a gestão emocional ela é de extrema importância para a criança, quanto o Augusto Cury, para mim, foi pioneiro nisso e tem que bater palmas para ele, porque ele está levando isso, levou, né? Hoje vendeu a Escola da Inteligência, no grupo do Chain, se eu não estou enganado. Mas hoje um jovem de 7 anos de idade, ele começa a aprender do medo, da insegurança, da raiva, da tristeza, da dor. E tua filha está com 13 para 14 anos, cara, nossa geração não teve isso. É um presente que eles estão recebendo. Só que, ao mesmo tempo, a geração deles também tem algo que não tem mais o que nós tínhamos lá atrás, que era brincadeira de rua, explorar mais os sentidos, entre outras coisas. Então, a gestão emocional, para mim, hoje, com as demandas do dia a dia que todos nós temos, ela é de extrema importância para você manter seu relacionamento feliz, sua empresa feliz. No mundo dos negócios, cada vez mais a gente entende que a gestão emocional é importante, porque nem sempre você vai lidar, não com pessoas, mas com comportamentos e atitudes que você esperaria que fosse. E tá tudo bem. Só que chega uma hora em que, opa, peraí, agora é minha hora de chegar e ir pra lá e nessa hora você vai ter que ter gestão emocional, porque não vai ser fácil. O caminho vai ser árduo, mas se a pessoa tiver assim, ó, eu estou me desenvolvendo, uma hora vai chegar, não tem como. Uma hora ela vai desfrutar disso. E você agora deu uma deixa, agora você jogou a bola pra mim, pra eu bater agora. Júnior, esse pra mim é um fato, isso é algo que mudou na minha vida, uma chave que virou. Eu era uma pessoa que eu me cobrava muito, que eu exigia muito de mim. E aqui eu já tô fazendo uma sessão de coach, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem. Acabei de almoçar com um amigo meu agora ali, a hora que eu vi, tava pegando os palitinhos da mesa ali, fazendo uma dinâmica. Uma dinâmica com ele. E deu certo, cara. Que bacana. Mas, então eu exigia muito de mim. E eu vou te falar, eu cansei algumas pessoas que também provavelmente não tinham inteligência emocional, então não sabia como me ajudar. E isso, a oratória, por isso que o treinamento da oratória foi muito importante para mim, ouvir sobre inteligência emocional. Mas uma questão que eu mudei, um mindset que rolou legal, foi com relação a, por exemplo, a esperar. Às vezes as pessoas ao meu redor, o Davi já tá vivendo um pouquinho do que é trabalhar do meu lado, mas parece que eu não sei esperar. Mas não é desse esperar que eu estou dizendo. O esperar que eu estou dizendo é aquele, por exemplo, cara, 2017, eu comecei a fazer um treinamento de oratória, uma vez por semana. Júnior, tinha vez que eu saía de dentro da aula na quarta-feira, pegava o telefone e ligava pro meu pai para pedir perdão para ele por alguma coisa. Não que eu não teria feito isso em outras épocas, mas porque a oratória abria um leque de coisas que você até acabou de falar do passado. E era muito louco isso. Mas só que o principal foi entender que não tem como as coisas acontecerem rapidamente. Exato. Então, nós estamos aqui em... A lei da semeadura, né? Exatamente. A gente está aqui hoje em 2023. Então, não adianta eu achar que as coisas vão acontecer ali amanhã. É óbvio que tem coisas que acontecem a curto, médio e longo prazo, mas a gente precisa aprender a esperar. E você acredita que a oratória me trouxe essa condição, cara, de entender por quê? Você ia lá no palco e fazia uma palestra
de 3 minutos, cheio de gestos, cheio de trejeitos, cheio de situações, que para você tava tudo certo, porque você Uhum. sabe falar, Sim. mas oratória não tem a ver com saber falar. Perfeito. A oratória tem a ver com você passar uma mensagem, Importante. né? Até a nossa visão do Detona, Júnior, só para você saber, é o que mesmo que a gente falou ontem, o Davi, que a gente formatou isso com o Lucas Petri lá, uma mensagem que muda o seu negócio. Um podcast, a mensagem de um podcast pode mudar a sua vida, a mensagem num podcast pode mudar o seu negócio. Então, as experiências da vida, você experimentar, muda a sua vida. Total. Entendeu? Então, essa insegurança, esse medo. Então, assim, por exemplo, cara, o Detona Studio, né? A gente tá brincando aí nas redes sociais, vem detonar com a gente, vem detonar e tudo. Cara, isso, o curto prazo é o prazer que a gente já tá tendo, os desafios que nós já estamos tendo, né? As dificuldades, as questões. E a médio e longo prazo, a gente vai ver os resultados disso. Ou não. A Uhum. experiência, ela vem de qualquer forma. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu percebo que essa pressa hoje, que traz a ansiedade, Augusto Cury fala muito sobre síndrome do pensamento acelerado, essa coisa toda, né? Que aí se junta com outras questões psíquicas, mas a gente está falando aqui de saber esperar. O Júnior hoje, como é que ele lida com isso? A questão do. Ou se sempre você teve um domínio próprio sobre Uhum. isso, mas como que você lida e o que que você orienta sobre isso? A questão do saber esperar, o momento certo. Como é que você lida com isso? Até porque você tem uns ciclos aí de 7 em 7, né? É, vem da psicologia, né? A teoria dos setênios. Mas meu pai planta a horta até hoje. Olha aí pra você ver. E aí, quando eu vou na horta dele lá, É verdade, de vez em quando de você vez em posta quando uma eu história posto disso, é lá, né? verdade, é Então, meu verdade. pai planta a horta até hoje. E ele é o maior exemplo, né? Que o ser humano às vezes não consegue ter a paciência. Que é a palavra natural? Vem da natureza, né? Que é a natureza? Você prepara a terra, você tira tudo que tem de impureza nela ali, mato, um monte de coisinha lá. Aí você vai arar a terra, você vai preparar o solo, você vai colocar os adubos necessários ali, preparar o terreno. Depois você vai plantar uma sementinha. Pega o milho, por exemplo. Você planta, você joga uma sementinha de milho, uma. Aí ela foi lá e você vai ter que regar. Ela vai começar a crescer. Quando ela começa a crescer outros matinhos do lado ali, tiririca da vida. E você vai ter que tirar essa tiririca ali, senão vai sufocar aquela planta que tá ali. E é aquele milhozinho, aquela única sementinha que você plantou, ela cresce grande. Aí ela dá uma, duas, três, quatro espigas ali normalmente. Mas com quantos milhos ali? Quantos grãos multiplicados? Então, primeiro aí para mim, eu que sou cristão, acredito muito no poder divino da criação, de um Deus amoroso. Mas aí trazendo para o empreendedorismo, e na Bíblia fala que há tempo para tudo, há tempo para colher, há tempo para Perfeito. plantar, há tempo para sorrir, há tempo para ficar triste, há tempo para se divertir. E no empreendedorismo, eu falo por mim, nem sempre a gente quer esperar. E nem sempre a gente quer preparar a terra, nem sempre a gente quer plantar uma sementinha, nem sempre a gente quer tirar os matinhos ali de perto. Flávio Augusto fala isso, deixa teu relacionamento lá à mercê, vai virar um matagal. Deixa tua empresa à mercê, ela vai virar um matagal. Deixa tua oratória à mercê, vai virar um matagal. Então, se você não estiver lá e cuidando, preparando aquilo que você plantou, cuidando daquilo que você plantou para dar frutos depois, não vai acontecer. Então, eu já tive a oportunidade de vários negócios meus em que eu não tive essa paciência e não deram frutos, os frutos não foram o que eu esperava, mas aí também veio o momento, opa, é hora de mudar, não dá para ficar ali esperando, porque plantei errado, não cuidei das tiriricas que tinha ali, o terreno não era o terreno, não tem como, meu pai planta mandioca, planta verdura, planta alface, e não adianta, dependendo da planta que você for cultivar, dependendo do solo, ela não vai, não tem como.
O alface, por exemplo. Meu pai tem muito alface lá. E ele falou que no começo do ano choveu muito, não choveu? Não há alface que vai com a chuva. Mas a mandioca, que meu pai plantou numa época lá, precisa da chuva. Olha Aumenta até o preço do alface no Perfeito, supermercado, porque exato. falta rúcula, toda a hortaliça, né? Quando Porque chove muito. mela muito e a chuva atrapalha. Sim, Então, a gente tem que saber onde a gente está pisando, a gente tem que saber onde a gente está plantando as coisas. Isso é o tempo, não tem jeito. E não é X, fulano de tal, não, é o terreno, a culpa é sua. É você que quis plantar ali, ninguém te forçou. É você que quis estar nessa empresa que você está hoje, é você que quis estar nesse relacionamento que você está hoje. Ah, mas eu fui. Não, você não foi forçado. E eu tenho a oportunidade de dar uma consultoria numa empresa muito grande aqui em Ribeirão Preto, e ontem estava falando com a CEO. Ela virou e falou assim: ó, a gente é o herói das pessoas, às vezes, do funcionário. Mas daqui a pouco, rapidamente, a gente vira o vilão. Mas por que tão rápido assim? Então, nem sempre o terreno vai ser aquilo que a gente esperava. E a gente planta, às vezes, no terreno errado mesmo. E aí é saber detectar, saber olhar e mudar. Esse é o. Mudar rápido, né? O Wendel Carvalho fala muito sobre isso, que ele é rápido em mudança. Quando ele vê que tem que mudar algo, ele não espera, não, muda. E eu tive a oportunidade, você já me acompanhou várias vezes, nos últimos 3 anos, inúmeras mudanças que eu tive que fazer, correção de rota, e que para mim é normal, é natural, e tinha que acontecer, e até chegar um momento, opa, pera lá, é para lá que o negócio tem que ir. Nosso cérebro ele tem isso. Quanto mais você buscar clareza, vai chegar. Só que, uma coisa que eu aprendi, Velto, a gente nunca recomeça do zero. concordo. A gente nunca recomeça do zero. Não tem como o Júnior falar que ele está recomeçando um negócio agora, um projeto novo. Do Júnior de 10 anos atrás é outro Júnior, cara. O Guilherme aí, pô, não vai ser o mesmo Júnior. Perfeito. Hoje, como você me apresentou aí, já tive a oportunidade de treinar de mais 10 mil pessoas. Acabei hoje de manhã dar aula de oratória para um ex-atleta de seleção brasileira que eu só vi o cara na TV. Ô, Júnior, você vai vir hoje? Você vai vir, cara? O cara é louco pra eu ir lá, que ele tem uma palestra. Pronto, então você nunca vai recomeçar do zero, de como. Não. Só que, lembra? Fazer as pazes com o passado. Isso é muito importante. Porque aí te abre um universo grande aí de caminhada pra frente. Eu tô muito animado com os projetos novos. E tem muita coisa boa para acontecer ainda. Júnior, bacana essa questão dos projetos, né? Você está sempre envolvido com treinamento corporativo, B2B, mas também acaba o PF acaba sendo picado lá nos treinamentos corporativos, nas tuas imersões, que não pode parar, né, Júnior? Imersão não pode parar. Exato. Como é que tá aí agora o que o Júnior Fernandes está para trazer por aí com relação à imersão, questão corporativa, se pretende continuar o B2B? Como é que está aí seus novos projetos? Assim, se é que você gostaria de compartilhar aqui com a gente. Aqui estamos em casa, estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas também que vão assistir aqui com a gente. Eu sempre falo que eu tenho 2 grandes valores e que eu fui descobrindo que o esporte me trouxe muito isso. Então, desde os meus 6 aninhos de idade, primeira coisa que eu pedi pro meu pai, me matricula numa escolinha de futebol, e eu queria uma chuteira de qualquer jeito, sem entender. E aí, acho que eu lembro certinho, primeiro dia, quando eu voltei do primeiro dia de aula de escolinha de futebol, com a minha chuteirinha na mão, fiz meu primeiro golzinho ali, e aquilo ali é pra vida, o esporte em si. Hoje eu não compito, tá certo essa palavra, tá, né? Compito? Acho que sim, acho que sim, né? Acho que sim. Hoje eu não compito para ganhar primeiro lugar, segundo lugar no esporte. Então hoje a meia maratona é uma concorrência comigo mesmo. Perfeito. Todos os esportes que eu faço hoje, ele é para uma competição interna de mentalidade, de neuroplasticidade cerebral e por aí vai. Só que eu vi que desde os meus 5, 6 anos de idade até hoje com 39, eu comecei a olhar, Júnior, quais são os seus 2 grandes valores que se leva para a tua vida? E eu vejo que o Júnior ele tem visão e persistência. Visão e persistência. E a visão e a persistência, ela anda juntos ali, né? Porque, primeiro, para onde eu vou? Tá bom, visão. A visão curto, médio e longo prazo. Perfeito. Só que para isso, a persistência ela vai ser fundamental. É a maratona de novo, né? Eu lembro quando eu comecei a correr,
Falei, quero começar a correr. E o meu ex-sócio, Luiz Fernando, já corria. E ele foi um motivador para mim ali. Pô, que legal. Só sabia que era legal, né? Não sabia que ia Aham. doer as canelas. Olha só pra você ver. E ali, quando eu comecei a correr, eu lembro que a minha meta era 5 quilômetros. Acho que de muita gente começa por ali, né? Meus primeiros 5K. Minha primeira provinha foi do Bradesco de 5K. Mas quando eu tinha que chegar no segundo quilômetro, no terceiro, era um parto, cara. Era uma loucura aquilo ali. Parei, não vou conseguir nunca. E hoje, quando a gente pensa em 2, 3 quilômetros, a gente pensa em estar aquecendo, né? E não. Pra ver que a mentalidade muda. A preparação, se você se preparar, você. E é uma sensação incrível, né, Júnior? Cara. E aí, hoje, então, visão e persistência, Júnior. Hoje eu vejo. Qual a tua visão no B2B que você me perguntou? Hoje tem 3 empresas que eu já atendo, que já atendia. E essas empresas se tornaram. Aliás, 4 empresas se tornaram grandes empresas parceiras, em que no B2B hoje eu não pego nada recorrente a não ser essas 4 empresas. E uma delas tem uma visão de futuro muito legal para minha carreira, que é ser um futuro conselheiro dessa empresa. Legal. Então tem uma projeção de carreira dentro dela muito legal, que é algo que eu pretendo me especializar ainda mais como cultura organizacional, ser um conselheiro de cultura organizacional, de disseminação de valores, de comportamentos, que cada vez mais a empresa que tiver muito bem definido isso, ela vai estar na frente. Então, uma dessas 4 empresas, ela é muito forte nessa visão junto comigo. Então, tá bem legal o trabalho lá. As outras 3 é um sonho de voltar. Sabe quando você volta para casa onde você saiu? Então, meu primeiro emprego lá como escritório de contabilidade, onde eu fui office boy, hoje eu atuo junto com o dono lá, Olha que legal. que filho do dono, que fez a transição. Então, transformando o mundo digital contábil, o mundo contábil para o digital, Se atualizando. atualizando. Então, faço um trabalho muito legal lá. Aqui em Ribeirão Preto tem uma consultoria tributária de um grande parceiro que eu conheci na Vox2U também, e que hoje ele entendeu que o projeto dele não é consultoria tributária, e sim educacional. Legal. Ele quer alavancar também, sabe que a oratória, a educação vai fazer com que ele cresça. Sim, sim. E tem uma outra empresa em Cravinhos que, desde quando começou a pandemia, ela foi um suporte muito grande na minha vida. Que legal. De nova fase. Então, estou lá 3 anos Tá também. quase sócio já. E um dos CEOs, o CEO, aliás, ama futebol, então a gente, cara, tem essa pegada. Então, essas 4 empresas hoje no B2B, elas são totalmente estratégicas, Bacana. entregando um know-how, um background muito grande meu de oratória, Sim. mas totalmente estratégica. Os caras estão se beneficiando, então, do Júnior Os Fernandes. dois, acredito. Os dois, né? né? Claro, né, Júnior? Mas não deixo de dar treinamentos também, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, Perplan, entre outras empresas que eu tenho oportunidade de ministrar treinamentos pontuais. Na AgriShow, por exemplo, agora eu tive a oportunidade de treinar uma empresa que veio do Paraná, a Balma, que é uma empresa muito forte no ramo agrícola. Então eu tenho ainda essa veia B2B, gosto muito por ter vivido isso. Só que tem uma empresa, minha nova startup aí, não paro de criar startup, né? Bom, Então criei a Júnior. Vox2U, que hoje deixou de ser uma startup, hoje é uma referência no mundo da oratória. Criei o OGT, como você chamou, que é o grande time, que é uma startup de inteligência emocional. Legal. E hoje estou com uma nova startup que já é realidade também, no qual você é aluno, Aham. na minha mentoria lá de oratória, voltado para o empreendedorismo, que é a Camaleon, a oratória inteligente, e trazendo do camaleão mesmo, de ser flexível. Perfeito. E a oratória hoje, ela caminhou para isso. Sim, Então hoje nós estamos aqui, esse vídeo vai ser compartilhado com alguém que vai assistir, sim. que vai impulsionar para alguém e vai nos assistir aqui e poder fazer o usufruto disso. Sim. Então a oratória, ela mudou o caminho dela, e quem se preparar, eu falo que tem 4 estágios na oratória hoje do empreendedor, e a Camaleão vem para ajudar o empreendedor nesse sentido. Primeiro é aquele empreendedor que ele está no off, vamos assim dizer, que é Safe Bank, que tem que vender no off e vai entregar no off por muito tempo ainda. Com certeza. Só que os donos dessa empresa que está no off, se ele não se posicionou ainda, daqui a pouco ele vai ter que se posicionar no digital. Sim. Então é o segundo estágio. Se posicionar no digital é que ele vai ter que gravar um vídeo, vai ter que aparecer representando a empresa,
para subir para um terceiro degrau, que é a ponto de, opa, peraí, eu posso vender meus produtos na internet. E para isso a oratória também está ali. Sim. E agora não, Júnior, eu já vendo na internet, eu já estou no meio digital, vendo no off também, quero dar palestra. É um outro estágio. Então Sim. a Camaleão ela vem para acompanhar esse novo estágio do empreendedor, que ele, tô no off, daqui a pouco tô no digital, tô faturando no digital, quero ser um palestrante. Então acredito que é um novo cenário, que eu estou muito feliz de poder atuar agora. Então, desde o B2B, mas muitos empresários ali já colhendo resultados rápidos, mudando e adaptando a tua oratória para o mundo atual. Então, pelo jeito, o Júnior não tá pensando em aposentar de jeito nenhum, né? Eu aposentei dos campeonatinhos de domingo lá. Essa semana me chamaram lá, ó, vamos? Não dá mais. Agora eu falei com a agenda mudou. Eu falei com o Guilherme esses dias, falei, ó, vamos... eu aposentei também, né? Quando eu rompi o ligamento, eu aposentei por um outro motivo. Na época, o Júnior me deu uma chamada assim no cantinho e falou, cara, só não fala que você não vai por causa da recuperação. Não fale isso pro teu cérebro. Lá eu era um imaturo e tudo mais, mas não que eu hoje seja maduro, mas eu decidi não jogar mais os futebolzinhos, as peladas, porque eu não sei brincar. Então eu começo, eu me torno alguém que eu não gostaria de me tornar. Perfeito. E o que acontece é que a lesão do futebol, né, Júnior? A verdade é essa, para nós que dependemos da nossa saúde, para mim hoje eu gosto de correr, né? Até puxando um gancho aqui no que você falou, da sensação, né? As pessoas às vezes me questionam, por que você posta coisa de esporte? Por que você posta coisa de saúde? Você trabalha com tecnologia, agora com comunicação, e por que você... Cara, porque no esporte, olha só para você ver, filho, oratória, atividade física, essas coisas foram mudando, virando a chave em mim, de forma que eu entendi que isso era bom para mim. Perfeito. Então, hoje, se eu me desenvolvo melhor, se hoje eu consigo ter uma cabeça melhor para lidar com diversas situações, foi através disso. Agora, por que eu vou abandonar isso? Por que eu vou deixar isso? Poxa, você sabe muito bem como é que é nostálgico uma pós-prova. Então, ir para o Rio fazer 21 km... Cara, a primeira semana eu não quis fazer nada, porque o corpo reagiu totalmente. Primeiro que ele já começou a reagir na prova, né? Mas ele já quis me sabotar na própria prova. Lá na própria prova? Na própria prova ele já quis me sabotar, me sacanear. Mas eu lidei com ele, eu virei e falei, não, peraí, quantas pessoas me apoiaram, me ajudaram até eu chegar aqui, e como que eu vou pegar agora e vou parar com isso aqui? 2 nutricionistas, 2 educador físico, amigo, parente, família. Cara, eu comecei a pensar nessas pessoas. Não, eu preciso honrar o nome dessas pessoas aqui. Eu preciso comprar. Eu tô há 5 anos falando que eu vou fazer essa prova e agora eu chego aqui, eu vou parar no 17º? Não dá. É até o final. E aí, Júnior, uma força surgiu assim que eu terminei os 3 últimos quilômetros muito melhor do que eu comecei. Foi muito top e tudo. No final, ainda fiz uma live ao vivo atravessando a linha de chegada, porque eu tinha feito 21 dias sem açúcar, encerrando ali. Então, foi várias coisas acontecendo ali naquele momento, uma mistura de emoções, de sensações e tudo. E aí, isso tudo reflete no negócio da gente, isso tudo reflete nos nossos relacionamentos. Pessoas se aproximam, pessoas se distanciam, e a gente precisa saber lidar com todas essas coisas e caminhar. E eu te falo, cara, em outras épocas, eu não saberia lidar com situações que ocorrem hoje. Perfeito. Então, a oratória, a inteligência emocional é um desafio muito grande para mim, porque eu sei que a inteligência emocional não é um negócio que você, agora eu tenho inteligência emocional. Agora eu tenho inteligência emocional. Não é assim, Júnior. Não é. Eu aprendi a lidar com essa situação. Agora vamos para a próxima. Agora vamos para a próxima. Eu dou um exemplo, Júnior, dos diálogos que eu tenho com meu pai. Era muito complicado ter um bom diálogo com meu pai para eu entrar naquela posição de não parecer para ele que eu queria, que eu falava, pai, eu quero que você mude, eu quero que você... Né, você fala muito disso nos seus treinamentos, sobre querer mudar as pessoas, querer mudar os pais. Isso não é possível, não é possível. E a única pessoa que eu sou capaz de mudar é a mim mesmo. Então, eu sempre gosto de falar, isso é por isso que eu posto sobre saúde, é por isso que eu posto... Ah, o Davi tá enrolado comigo, você não sabe.
o contrato social é normal para qualquer empresa que você abre, Tem uma depende do cláusula negócio. lá que ele vai ter Tem que fazer. acordo tem acordo entre sócios. Tem acordo entre Tá na sócios. gaveta esse. Esse Tem é o acordo perigoso. entre sócios ali que tá ali. O sócio tem que cuidar da saúde. Pode ser até jogo de Se for de saúde, eu tampinha. até arrumei minha postura aqui, tá vendo? Pode ser até aquele jogo de palitinho. Mas alguma coisa tem que descobrir, porque, cara, isso mexe com tudo. Mexe com tudo. E eu Faz não quero que o sentido. meu sócio morra, pô. Eu não Verdade. quero. Se morrer, morre de idade ou morre de qualquer outra coisa, mas a vida da pessoa é importante, a minha vida é importante para você e a tua vida é importante Sim. para mim. Então, não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma ideologia, não, nenhum argumento desse, mas é assim, é que às vezes é melhor a gente morrer cuidando do que morrer. Com certeza. É muito diferente, né? É o cuidado, né, Orivelto? Então, é o autocuidado, né? E isso... o ambiente, vocês estão num novo momento aqui agora também. Geneticamente, a gente herda muita coisa, só que o que vai ditar o ritmo mesmo é o ambiente. Sim. E o que vai estar aqui todos os dias, impulsionando, é o que vai produzir resultado. Então, parabéns aí pelo momento. Estou feliz demais de estar aqui no Detona Studio. É isso mesmo, Jânio. É isso aí. E para nós também foi uma alegria aí muito grande poder receber você aqui como talvez primeiro podcast oficial do Detona com o Júnior. É verdade. A gente, Foi a inauguração, né? a gente fez o nosso. Uhum. Os sócios, né? Mas o Júnior tá sendo o primeiro Que do legal. do Olha aí, Detona que honra. Studio. Cara, assim, olha só, cara, muito louco isso. E claro que rolaram muitos testes aqui e Sim. tudo, mas o oficial que nós vamos. Não, tá tudo lindo, tá tudo... Tô em casa, parece que já tá rodando isso aqui, parece que é o 100º podcast que vocês estão fazendo, então tá tudo muito lindo aqui, cara. Eu agradeço a Deus por isso, agradeço ao Davi pelo conhecimento que ele tem, pela capacidade técnica que ele tem, o cuidado que ele tem, o carinho que ele tem com todas essas coisas, as escolhas. Às vezes eu tento me meter, mas não tenho nem que me meter. O pai dele, o Júlio, cara, você precisa de conhecer esse cara. Pensa Que num legal. cara que ama o filho, assim, que cuida, investe no filho, nos ajudou em cada detalhe aqui, ainda tá ajudando, né, que falta alguma coisinha, você Sim. percebeu aí que a gente tá Normal. ajeitando. Uma semana a gente compra uma coisa, outra semana a gente compra outra coisa. Eu sei que isso não é nenhuma novidade para você, porque você já abriu empresa e já passou fases, etapas, e a gente está vivendo isso aqui, Júnior, e eu quero agradecer de verdade mesmo da gente ter tido essa oportunidade de gravar isso aqui com tanta naturalidade, com tanta transparência, Exato. verdade, É isso aí. sem nenhum, como que eu posso dizer, sem nenhum script, mas com muita liberdade. Você ter aceitado esse convite e dizer mais uma vez que a casa é sua, seja bem-vindo e volte mais vezes no Detona e volte mais vezes com seus projetos Já aí. tô em casa, cafezinho aqui é bom, não sei quem fez, foi Davi, né? Os cara, foi ele e aí eu tenho meu O dedo. homem é bom de filmagem ainda e de cafezinho também. Tem meu dedo aí também, tá? Eu pentelho também. Davi, põe só mais um pouquinho de café. E é Top. isso aí. Mas, ó, parabéns mais uma vez aí. Tenho certeza que isso daqui é o que vocês disseram, vai impulsionar a marca de muitas empresas e com certeza vai atingir pessoas que ao ouvir uma mensagem, ouvir um trecho, um corte, cara, é isso que eu tava precisando. E a palavra tem poder, então ela quando o ambiente, novamente a plantação lá, né? Vocês estão plantando coisas boas, sementes boas aqui. E daqui a pouco já vem daí, né? Já, os frutos já estão colhendo. E daqui pra frente é só continuar na jornada. Obrigado, meu irmão. É isso aí, Júnior. E tudo de bom. Te desejo sorte nesses novos projetos seu. Que Deus te abençoe aí. Que você caminhe pra frente aí. Você, a Danila, que está sempre envolvida nos seus projetos também. Perfeito. Que a gente sai, sua equipe, né? Legal. E tamo junto aí, né, Davi?
para colaborar, participar e novos treinamentos. Mandar um abraço, posso mandar um abraço pra minha equipe, igual o Faustão Claro que eu aqui, falo, ó. fala. Então vamos lá. A equipe tá pequena hoje, então dá pra lembrar o nome de todo mundo. Mas tá legal ali que a Laís, a Eliene, o Marcos e a Nayara, uma equipe que tá legal, entenderam a proposta nova, o momento novo de visão, como eu Perfeito. falei pra vocês aqui agora, e de que para quem está nos assistindo aqui, confie em você, confie na sua visão, mas nunca deixe de confiar num algo maior, que ele vai endireitar seus caminhos, as suas veredas, e ele sabe o que nós precisamos para cada momento, e ele quer que a gente confie na gente, mas sempre sabendo que ele lá em cima é que nos capacita, que nos dá força, que nos dá alegria e nos move a cada dia, né? Então, gratidão pela vida aqui. Dependência. É isso aí, Júnior. Júnior, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Top.